Fala galera, tudo bem? Nós estamos postando todos os vídeos, todos os conteúdos que foram gravados lá no Esquentamente Art Shelley desse ano, 2019. São vários bate-papos muito legais, um conteúdo muito bacana, e essa especificamente vai falar sobre as dificuldades de produzir quadrinhos no Brasil. E junto comigo lá no palco estavam o Sidney Guzman, o Edu Calazans, a Verônica Saik e o Diogo Braga. Acompanhe esse conteúdo aí, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, vai ser uma coisa muito bacana, tem vários conteúdos, são vários vídeos bem legais, vocês vão gostar. Assiste aí e deixe seu comentário de preferência. Valeu? Então, agora a ideia é reunir essas pessoas aqui para a gente falar um pouco das dificuldades que são de publicar quadrinhos, né? E aí a gente entra naquela conversa. Aqui tem o Sidão, que trabalha na maior empresa do país, a terceira maior do mundo, né? Mas aqui também temos nós, que estamos aqui lutando no dia a dia e que a gente tem uma oportunidade fantástica de estar perto do Sidão e de aprender com ele muita coisa, né? Mas a gente sabe que não é exatamente a realidade de todo mundo. Tem algumas pessoas produzindo quadrinhos já um pouco mais avançado, né? Um pouco mais... não perto, mas pelo menos um pouco melhor do que a maioria. Tem gente que ainda não está produzindo nada, está começando agora. O mercado de produção de quadrinhos no Brasil, ele é muito extenso, ele é muito amplo. Tem gente muito na frente, tem gente muito atrás, né? Mas eu entendo que a maior parte dos desafios de publicar quadrinhos, eles são iguais para todo mundo, de uma certa forma, né? Porque ele começa a partir do momento que você cria uma história ou cria personagens e você precisa desenvolver aquilo e transformar aquilo numa produção, né? E aí acho que a gente começa uma boa conversa aqui, cada um de nós dando aqui a sua opinião do que quais são as dificuldades de produzir um quadrinho, né? Para a gente que produz aqui no dia a dia, para o Sidão, que não interessa se é uma empresa grande, tem muitas dificuldades. Não é assim, porque é uma empresa grande está tudo certo. Não, não está tudo certo, né? O desafio do Sidão, por exemplo, de pegar um material feito por outros artistas com o personagem do Maurício, não é simples. Ele tem que ter um cuidado que vai muito além do que uma coisa normal do dia a dia, né? Então eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre isso, né? Dessa experiência que a gente tem de produzir todo dia. Se puder a Verônica começar a falar. Eu estava aqui pensando, né, enquanto o Daniel estava falando aí sobre, né, essa linha de produção e tudo mais, então estava passando realmente uns flashbacks aqui na minha mente de quando eu comecei realmente a fazer os meus próprios quadrinhos, né? Então, assim, na verdade, eu sempre tive aquela curiosidade de criança de saber como é que se faz isso, né? Então, assim, eu via... comecei com os quadrinhos da Turma da Mônica, então eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que eu ia transformar os meus quadrinhos iguais àqueles ali. Então eu vivia assim, no mundo dos sonhos mesmo, até chegar, vamos dizer assim, na qualidade do material que eu produzo hoje, por exemplo, que é bem semelhante, vamos dizer assim, aos grandes do mercado. Então, assim, naquela época de infância, por exemplo, era tudo muito manual. Então, assim, eu fazia tudo na base mesmo da caneta, lápis de cor, e levava para os meus coleguinhas da rua, né? Não tinha internet, então, assim, eu tinha que distribuir um a um para eles poderem me dar ali um retorno, dizer o que eles acharam, não acharam. E naquela fase era muito gostoso, porque as opiniões até eram muito, muito sinceras. Então, quando você não fazia um quadrinho que agradava, simplesmente olhar, não, essa história aqui tá chata, entendeu? Isso aqui não ficou bom, não. Esse personagem aqui eu gostei, esse aqui, vai ter mais história desse? Aí eu já falava, vai. Então eu já corria para casa, já ia fazer uma próxima historinha, porque eu sabia que tinha gente esperando para ler, né? Essa época era uma época complicada, porque não tinha para onde a gente mostrar também. Eu me lembro que o meu pai, ele vivia correndo para cima e para baixo comigo, atrás de onde poder apresentar, para quem. Isso. Então, assim, uma vez ele conheceu ele tinha uma colega e ela era funcionária da Abril. E aí ela viu o trabalho, ela falou assim, eu vou levar isso aqui, poxa, tão legal o que você fez aqui, as onomatopeias, né? Ela ficou apaixonada pelos quadrinhos e levou mesmo para a editora. O Marcelo Alencar
se eu não me engano era o editor na época, ele me mandou uma carta, pena que eu não tenho essa carta guardada, mas eu lembro as palavras finais da carta, e um caderno da Disney com os model sheets, de como é que era o desenvolvimento dos personagens da Disney, do Mickey, né, tal. Então, assim, quando eu recebi aquilo, eu falei assim, nossa, e a carta no final dizia assim, tô mandando, né, os materiais, gostei muito do seu trabalho, e quem sabe você se torne uma artista abrilhana. Entendeu? Assim, então eu lembro dessas palavras. Encontrei com ele no Facebook até agora, escrevi esse relato para ele, ele nem acreditou, porque eu falei assim, olha, eu estou escrevendo, porque isso em 94, né, quando eu tinha 12 anos, mandaram um trabalho para você, então assim, ele ficou feliz e tal. Então assim, desse período para cá, muita água rolou, né? Na época mais ou menos de 2000, né, até 2007, eu comecei a profissionalizar mais o traço, né? Então, assim, aqueles personagens de criança estão lá na memória, estão guardadinhos. E o novo, né, que é o Verdugo, no caso, que é o carro-chefe, o Verdugo Inacreditável, ele ganhou vida em 2007 com o primeiro fanzine. Então, como é que era a produção do fanzine? Comprei uma impressora a laser, né? E eu mesma fazia, tá? Comprei guilhotina, comprei aquele grampeador gigante, né? Então, assim, eu imprimia, montava lá, fazia interpolização das páginas no Corel. Então, o pessoal fala, você é louca? Como é que você vai fazer? Não, eu faço, eu coloco aqui a 5 com a 10 e tal, no final vai dar tudo certinho, entendeu? Nem sabia mexer em design, em PageMaker, nada. Não tinha o curso de design na época. Fui com a cara e com a coragem. Então, assim, o primeiro evento foi o Kodama, levei esses fanzines, entendeu? Só tinha ele lá, e comecei a ir. As pessoas até olhavam com estranheza, porque, assim, eu percebo que de 2007 até 2017, vamos dizer assim, 10 anos, ressurgiram fanzineiros. E, assim, foi um negócio até engraçado, porque a galera estava meio em pausa dos quadrinhos. E aí, de repente, o pessoal começou a fazer de novo, entendeu? E o começo era esse mesmo, você fazer por conta própria seus fanzines, né? A partir de 2016, eu comecei a ir para o lado mesmo das gráficas, né? Eu falei, não, eu vou fazer o meu próprio projeto, né? E vou botar para imprimir. Então, fiz realmente, assim... na época, eu até tentei fazer um catarse, né? Ele foi até a metade, não tinha ainda aquele que a gente consegue pelo menos uma parte do dinheiro, era só o tudo ou nada, que tinha. Então, aí foi no tudo ou nada, eu fiquei sem nada. Mas eu falei, não, eu vou lançar, entendeu? Não importa. Fiz uma poupança lá e lancei em 2016 o Verdugo, né? Formato bonitão, né? No coucher, né? Tá aí, inclusive, né? E no mesmo ano, o Boa Noite Maria, né? Então, assim, foram 2 trabalhos no mesmo ano. Então, foi um negócio ao mesmo tempo, assim, muito prazeroso, muito legal, mas que eu tive realmente que fazer um planejamento financeiro para poder lançar. Porque eu não contei com nenhuma plataforma, e também não contei assim com editora ou qualquer coisa parecida, né? O patrocínio foi todo autora, né? E o meu esposo também, que me ajuda pra caramba nessa caminhada aí, né? Meu pai foi o meu primeiro ajudante e agora o meu pai é o patrocínio, né? Até hoje ele me ajuda muito, né? E agora o meu esposo tá aí me ajudando pra caramba nessa, vamos dizer assim, caminhada, né? Que é produzir quadrinhos. A parte legal de você fazer o quadrinhos por conta própria é justamente esse planejamento. É muito gostoso você planejar do zero, sabe? Eu fico olhando assim, o Crianças, por exemplo. Eu tinha só uma ideia de como eu ia fazer. Mas qual ia ser o formato, né? O tipo de papel que eu ia usar, a quantidade de páginas... qual seria o tipo de lettering, né, que eu ia botar, se eu ia botar uma ilustração completa na capa ou não. Eu adoro o minimalismo, então
Para o Crianças, eu imaginei só mesmo o nome, né? Escrito de uma forma como criança escreve mesmo, né? E os sapatinhos das crianças. Então, assim, é como se elas estivessem realmente num banco de areia, né? E deixou ali os calçados largados para ir brincar, né? Então, assim, esse planejamento é muito gostoso de fazer. O que, às vezes, quando você, por exemplo, tem uma editora, talvez você não possa preparar tanto, você não tem uma abertura tão grande para fazer tudo como você quer. Então, assim, a vantagem de você fazer um trabalho, né, de uma forma assim, totalmente independente seria essa. Então, essa é resumidamente aí a minha forma, né, de trabalhar. Vou passar a bola aí para os meus queridos amigos. Vamos lá. Boa tarde novamente, né, para todo mundo. Quem já estava aí, boa tarde novamente. Quem chegou agora, boa tarde novamente. Sou Eduardo Calazans, faço parte do Incoerente Coletivo, que é um coletivo aqui de Brasília. E sobre as dificuldades de produzir quadrinhos, eu arrisco dizer, pelo menos na minha experiência, que a cada publicação você vai encontrar um novo desafio. Você leva uma carga de conhecimento, né? Você refina aquilo que você já fez, mas você vai trazer questões totalmente novas. O Incoerente começou com 6 amigos que queriam produzir histórias em quadrinho. O fato de ser 6 facilitava muito a parte do custo, que na maioria das vezes para o artista profissional é um dos maiores problemas. Porque a gente tem que fazer um jogo de cintura entre o trabalho que a gente realmente tem e o projeto que a gente está tocando para frente. Eu conheço, sinceramente, poucos artistas, principalmente aqui de Brasília, que vivem integralmente de quadrinhos. Não estou falando que é impossível, muito pelo contrário. A gente tem ótimos resultados. Mas a maioria dos artistas fazem isso, né? Que tipo, a gente tem que ter algum trabalho para poder financiar nossos projetos. E o fato de sermos 6 catapultou muito isso. Além do financeiro, estimulou muito. Quando você está fazendo, acho que, não lembro se foi o Sidão ou se foi outra pessoa, o trabalho do quadrinista, na maioria das vezes, é muito solitário, entendeu? É muito... Foi o Sidão, né, que falou. Então, assim, é muito solitário. Então, é você se preparando para enfrentar o mundo. E é você no seu quarto, entendeu? Não é você conversando, na maioria das vezes, com a galera. Obviamente, a gente vai pesquisando, a gente vai entrando em contato, mas não é a mesma coisa. Então, o Incoerente, quando ele começou, ele era uma espécie de tokusatsu. Tinha 6 participantes, cada um tinha uma habilidade diferente, cada um tinha uma visão diferente. A gente tem um participante que tem 2 metros, que é o Dino. Então, quando a gente chegava, e era muito bom naquela época, a gente tinha muito... Ele era as pernas, ele que segurava o movimento. Então, quando a gente chegava com a presença, porque nós somos 6. 6 é muita gente para colocar até numa mesinha, saca? Então foi muito bom a gente estar em grupo, conversando, todo mundo na mesma animação, todo mundo na mesma empolgação, dividindo as questões, dividindo o financeiro, e aquilo deu certo. A partir do momento que a gente publica, é um filho que você coloca no mundo, e aí você começa a se questionar como é que você vai criar esse filho, como é que você vai dar um direcionamento para ele. E o Didi, que tem 2 filhos, vai pensar assim, o que eu estou fazendo certo que eu vou ter que levar para o outro? Então, se não é nada, você tem que rever o que você está fazendo. Então, o segundo foi a mesma coisa. A gente pensou, será que a gente vai dar mais espaço de página? O que a gente vai querer? E foi uma evolução a cada um, né? A metrozinha foi a que a gente fez mais consolidada, que foram os 6 sentando e conversando sobre como é que seria, estava todo mundo junto. E a partir dali a gente também começou a sentir falta de ter a própria voz, de poder falar suas próprias histórias, que vai muito daquilo que a gente falou. Possivelmente, quando está no editor, é um jogo de cintura entre as 2 partes. Quando você está sozinho, você que manda, mas as pedradas também é tu que tem que levar, tu que tem que se segurar ali e vambora. E você erra muito, entendeu? Erra muito. Por isso que a gente conversou bastante no workshop. A função de um bom editor, é auxiliar muito nisso, entendeu? É planificar muito o trabalho. E às vezes demora pra cacilda. Eu mesmo não tenho noção de que seja ser um editor para mim mesmo, entendeu? Eu estou aprendendo.
E foi ali que a gente começou. Eu pergunto, desculpe te interromper. Boa tarde, meu nome é Diogo Braga. Eu não sou quadrinista, não sou desenhista, pelo contrário, sou péssimo nas duas artes. Mas eu trabalho com isso, fazendo o trabalho, tentando fazer um trabalho de divulgação de alguma forma. E eu vejo que um dos obstáculos que vocês têm muitas das vezes existem pérolas, diamantes ali dentro dessas revistas, desses livros e tal, e isso não chega ao grande público. A galera não descobre isso. Isso fica travado dentro do nicho, e um nicho que está crescendo. A gente está tendo diversas feiras aí, muitos eventos como o Esquentamente, divulgando artistas. Mas eu queria saber qual é o desafio, a visão de vocês desse desafio da promoção do material de vocês. Como é que vocês encaram isso? Porque a minha visão geral é que é uma barreira e muitas das vezes bate no pessoal do artista, que é um cara mais introvertido, que carrega às vezes uma bandeira do quadrinho independente, ou tem pensamentos filosóficos que vão contra a autopromoção, muitas das vezes. Queria saber como vocês lidam com essa dificuldade aí. Olha, eu acho que você tocou numa ferida aí que jogou sal na ferida que tá ardendo aqui. Eu acho que essa é a barreira mais difícil, gente. Assim, hoje, para mim, às vezes eu me questiono quando eu lembro disso. Como o meu material ele vai alcançar o maior público possível. Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Eu confesso que eu ainda não sei, entendeu? Quem tiver essa receita, por favor, se manifeste, porque eu sinceramente ainda não sei. O que eu posso dizer, assim, o que eu faço, né? E seria, vamos dizer assim, talvez o que é mais viável, né? Estar presente, sabe? Estar presente na maior quantidade de eventos possíveis, seja só dedicado a quadrinhos ou eventos realmente de outros nichos, de outras modalidades, igual, por exemplo, o videogame show, que, né, mexe com outras coisas também, e alcançar o maior público possível também. Porque, às vezes, por exemplo, se você está num evento que é só direcionado, como é que você vai fazer uma pessoa que, às vezes, sei lá, saiu fora do nicho de quadrinhos, ou, às vezes, realmente desconhece, conhecer o seu material, né? Então, por exemplo, a Feira do Livro foi um evento que participei recentemente e eu gostei muito de participar. Alguns colegas que estão aqui estavam conosco, né? Dando uma força, participando também com os trabalhos. A gente teve um ótimo espaço lá esse ano e foi uma coisa assim maravilhosa pra gente, porque tanto o pessoal da feira gostou muito, quanto nós. Eu acho que todo mundo saiu ali contente, satisfeito. Por quê? Porque a gente conseguiu esse contato não só com consumidores de quadrinhos, e sim com o público geral que estava no evento. O pessoal passava, circulando, entrava no Espaço Geek, que era o espaço lá dedicado aos quadrinhos, e a gente estava sempre fazendo uma oficina, né? Uma atividade. As escolas chegavam assim, tinha um mesão. O pessoal foi muito caprichoso porque colocou mesão, cadeiras. Então as escolas chegavam, era engraçado, porque os alunos já iam sentando, entendeu? Era automático. E às vezes dava até um frio na barriga, porque você olhava aquela ruma de criança, de adolescente, entendeu? E você estava ali, vamos começar a oficina aí, já vai começar agora. Todo mundo já sentou, a professora ficava lá também. Então, assim, maravilhoso. E enquanto eles estavam ali, o pessoal estava lá, olhando, folheando o trabalho, entendeu? Comprando. Então, professores levando para a biblioteca. E era o tempo todo esse feedback, esse bate-volta aí do público em geral com o nosso trabalho. Então, esse é o lugar hoje para quem faz trabalho independente. Eu acho que eu não vejo assim, um outro espaço para você fazer uma distribuição um pouco maior, o que seria legal, né? Mas eu ainda não, como eu falei, eu desconheço. Há parceiros, vamos dizer assim, mas você pode deixar em lojas de repente. Sim, você pode, mas assim, eu já tive experiências não tão boas. Às vezes você deixa, sei lá, seu trabalho consignado num lugar e some,
ou a pessoa não presta contas, e aí você dança, sabe? Não tem o que fazer, né? E, então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, Verônica, mas pelo menos divulgou, né, tal. Mas pra gente que é independente, realmente, cada perda, sabe? Se você perde um livro, 10 livros, assim, num lugar, não é muito legal, entendeu? Acaba fazendo falta, mesmo com a divulgação, né? Que a pessoa fala assim, ah, mas você, pelo menos você ganhou a divulgação. Então, assim, mas tem os parceiros que são muito legais também, né? Tem lojas que adquirem o seu material, eles não pegam nem consignado, né? Eu tenho um parceiro aí, por exemplo, do Gama, do Gama, tô doida. Acho que eu fiquei com Ceilândia na cabeça, fiquei com a cidade satélite aí. De Goiânia, gente, entendeu? A Mandrake, tá? Isso. Então, assim, o Vitor, ele é um parceiraço, porque realmente ele compra o material e ele aposta, entendeu? É uma grande aposta para um vendedor, até porque ele também precisa tirar o dele. Então, assim, ele acaba apostando em você. Eu achei isso o máximo, entendeu? Mas, assim, a gente, infelizmente, temos poucos parceiros como ele, tá? Temos que contar realmente aí com, além de ser produtora de quadrinhos, ser uma marqueteira também. Eu tinha um colega que ele chegava em mim, assim, quando me achava nos eventos, aí eu sempre estava com produtos além dos meus quadrinhos, chaveirinhos, tal, do Verdugo, aí ele chegava assim, mas você é uma marqueteira mesmo, de mão cheia, né? Eu falava, mas tem que ser. Se eu não fizer os produtos do meu trabalho, quem é que vai fazer? Um outro colega até falou assim, vai ter o shampoo do Verdugo? Aí, quem sabe um dia, né? Então, assim, às vezes a gente fala brincando e tudo assim, zoa um com o outro, mas se a gente não fizer pela gente, né, pelo menos nessa parte inicial, outra pessoa não vai fazer, sabe? Então, é isso aí. Primeira coisa que eu vou dizer, fazer quadrinhos é uma prova de amor. Quem faz quadrinhos faz porque é apaixonadamente louco ou loucamente apaixonado. Porque, veja, às vezes o cara demora um ano para fazer 80 páginas. E aí, vou usar o exemplo da Verônica, uma HQ curta, eu escrevi o texto de quarta capa, é uma HQ sem texto. O cara está na fila, pega, lê na fila, chega lá e devo. Legalzinha. Ou, não gostei. Porque é exatamente isso. Uma fila, no lançamento de uma Graphic MSP, que ficam filas gigantes, o cara lê na fila. O trabalho que o cara fez em um ano, e o cara vai devorar em 20, 30 minutos. Ah, isso quer dizer o quê? Que é para desistir? Não. A parte legal disso é que a gente nunca teve tanta gente querendo contar suas próprias histórias. E isso é muito bacana. A cada evento que eu viajo pelo Brasil, eu viajo o Brasil inteiro em evento de quadrinho. Eu sou muito arroz de festa de evento de quadrinho mesmo, é uma beleza. Eu vou em todos, nunca vi. Parece que eu me materializo assim nos eventos. Tem boneco do Sidney e daqui a pouco ele mexe, né? É isso. E aí, então, o que acontece é justamente isso. As pessoas querem contar as suas próprias histórias. Ah, mas e como é que faz para vender? Bom, primeiro, a Verônica tocou num ponto importante. Quem faz quadrinho independente precisa sair da casca do ovo para se divulgar. Ah, mas eu sou pequeno, não interessa. Você faz um textinho, um mini release, pega um JPEG da capa, pega algumas capas, algumas páginas que tem na HQ e manda para os sites que divulgam. E manda para... mas nem todos vão soltar. Nem todos vão soltar, mas você tem que mandar. O não você já tem. Ponto. E aí você arrisca. A tiragem de um material desse geralmente é pequena. E quanto menos você imprime, mais caro se torna o livro. O gibi do Maurício é mais barato porque ele roda milhares e milhares e milhares de exemplares. E essa é uma realidade impossível de acontecer para um quadrinista independente. E quando a gente passa num evento aqui, eles parecem, sem nenhum demérito, eles parecem feirantes. Porque eles têm que vender o material deles. Aqui, quer ver o meu? O meu é bacana. Quer uma história bacana de criança? Quer uma história bacana de garotas de motocicleta? Quer uma história... Tem que ser assim. Por quê? Porque vocês
O artista independente, mais do que... Ele não é só o artista, ele é o marqueteiro, ele é o carregador, porque ele carrega no lombo. Você tem 5 HQs lançadas, você vai viajar para o Piauí. Para Goiânia, para o Rio Grande do Sul. É uma mala e tanto que você tem que levar. E aí você tem que fazer na conta que você vai carregar, o que você vai carregar, você vai ter que fazer na conta que você vai ter que hospedar em algum lugar, você vai ter que comer. Então ele também é o financeiro da empresa dele, ele é o entregador, aquele que leva no correio quando ele vende online, ele é o cara que abastece o site deles, vocês, né? Então, na verdade, é uma profissão de fé. Mas até estourar demora. É verdade, até estourar demora. Não é fácil para ninguém. O Maurício não nasceu milionário. Ele quebrou a cara um monte de vezes, né? Mas o que eu falo é justamente isso. O que move muito o quadrinista é a paixão, o amor pelo que faz. E tem uma coisa que esses daqui que estão aqui não. Mas existem quadrinistas independentes que, por exemplo, dá uma HQ na minha mão, na mão do Diogo, e a gente pega, manda um retorno honesto, fala, olha, você tem que melhorar isso, tal. Discordo completamente do que você falou. Falei, tudo bem, você pediu uma opinião, né? Porque é isso. Eu falei, olha, se você publica o seu quadrinho e você não quer, porque na hora que ele foi para o mercado, você está sujeito a ouvir o que você quer e o que você não quer. Ponto. E se você só quer elogio, continue entregando o seu quadrinho só para sua mãe e para sua avó, que elas vão gostar. E tem uns caras que nem a mãe e a avó gostam, mas tudo bem. Então, não tem jeito. Mas assim, então, é muito importante o quadrinista ter essa noção, porque aí vem a parte mais legal. Como eu viajo muito, eu leio muito quadrinho independente, isso eu posso falar. A gente nunca viveu no Brasil uma fase criativa melhor do que a gente está vivendo agora, em termos de produção. Tem muito, aqui fora tem muitos autores, meninas e meninos que estão contando ótimas histórias em quadrinhos, mas muitas histórias boas. Só que isso não chega nas pessoas, por quê? Porque não está na banca, não está na livraria, e não dá para esses caras viajarem para todos os eventos do Brasil. Eles não podem estar em São Paulo no mês, em Minas no outro, no Rio no outro, em Brasília no outro, porque custa. Para eles, eles têm trabalhos para manter a produção deles. Então, a parte difícil é essa. A gente precisa ou um aplicativo ou um serviço de streaming de gibi que faça isso se popularizar e chegar a mais pontos do Brasil. Isso ainda é necessário. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos como O Doutrinador, que é um quadrinho que teve 3 edições independentes apenas, do Luciano Cunha. E ele, com a cara e a coragem, visitou uma produtora de cinema e falou, eu tenho um quadrinho aqui. E os caras gostaram e filmaram. Isso virou um filme no ano passado. Eu gostei ou não gostei do filme? Não me importa. Ele fez. Ele meteu a cara, foi lá e fez. Com um quadrinho independente que... Um monte de gente que trabalha no mercado de quadrinhos falou, Sidney, acho que você é a única pessoa que eu conheço que leu as 3. Um monte de gente falou, eu li as 3. Falei, por quê? Porque as pessoas não conhecem. E por que não um quadrinho independente virar um filme? Aí vai depender do autor procurar as produtoras de cinema, porque esqueçam, eles não vão vir aqui. Não vão vir. Vocês têm que ir atrás. Digo agora, o Crianças daria um curta-metragem fácil. Esse aqui. Fácil. Um baita curta-metragem. Tá dando assessoria aqui já, né? Aí, Sidão, você pode tentar um cargo de florista lá, né? É verdade, também tem isso. Já tem experiência do... Porque depois que eu fui florista, ele fez a piada porque eu apareço como florista no filme da Turma da Mônica Laços. Durante 5 segundos eu apareço. Eu fui com a minha mãe ver o filme e falei, mãe, não pisca que senão você vai me perder. Aí eu falei, mãe, é agora, atenção, viu? Aí ela, você vai aparecer de novo? Eu falei, não, né, mãe? Eu sou editor, não sou ator. Mas só isso? Eu falei, mãe, tem o Rodrigo Santoro aí, você vai querer eu? Você é louca? Uma loucura, uma beleza. Mas então, o caminho é árduo, mas quando a gente vê tanta gente querendo contar história em quadrinhos, suas histórias em quadrinhos, a gente vê na Comic Con, a gente vê aqui, está crescendo, é um movimento para os valentes. Os valentes vão continuar. Eu acho que a gente vai viver, eu sou muito otimista. Eu já trabalho há 30 anos com quadrinhos, eu não vivi nenhuma cena melhor do que a de agora. Então eu acho que a gente vai ver dias bacanas para os quadrinhos nacionais. Falar? Como é que é?
Cid, você citou uma coisa a respeito do trabalho do quadrinista indo atrás dos meios e da divulgação, né, dessa parte de indo atrás dos veículos e etc e tal. Aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Dentro do mundo da música, é muito comum a gente trabalhar como assessoria de imprensa. É muito difícil uma banda, por exemplo, ir atrás de um blog, de um site, de um jornal, que eles imediatamente, na verdade, nem querem ouvir. Eles só querem... Eles estão tão acostumados a trabalhar direto com a assessoria de imprensa, que a assessoria de imprensa é esse filtro para eles, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte. Eu tenho um pouco a impressão, posso estar errado, que dentro dos quadrinhos tem uma talvez isso seja mais estimulado uma abordagem pessoal do autor. E aí, nesse caso, a pergunta é legal trabalhar como assessoria de imprensa ou será que ela atrapalha nesse processo? É boa pergunta porque, Thiago, são mercados muito diferentes, música e quadrinhos, né? Eu não vou ser hipócrita, talvez seja o jornalista que fala que escreve sobre quadrinhos mais conhecido do país. E vocês sabem que eu atendo todo mundo igual. Eu atendo o fanzineiro e atendo o cara que publica nos Estados Unidos igual. Pelo contrário, talvez eu dê mais atenção para vocês que estão começando do que para quem não precisa da minha atenção. Mas assim, eu sei que tem também no mercado de cultura pop pessoas que não publicam uma linha sobre quadrinho nacional. O Universo HQ, que é o site que eu sou editor, vai fazer 20 anos no ano que vem, eu falo que é o meu perde-pão. Meu e dos meus sócios. A gente só perde dinheiro com ele. Mas eu não tenho... como eu vou dizer? Eu tenho a exata noção de que se a gente parar de publicar, o principal canal de divulgação de quadrinho nacional vai embora. E tem hora que a gente fala assim, não aguento mais. O site não dá dinheiro, a gente faz nossas horas vagas, todo mundo tem trabalho. Mas um pouco da paixão que eles têm de fazer, eu tenho de ver esse mercado melhorar. Eu vi melhorar há muito tempo, eu sei que eu já ajudei muita gente. Para mim é um barato chegar aqui e o cara falou, vendi 30 gibis quando você soltou a minha nota. E ele tinha uma tiragem de 200. Bom, ele vendeu mais 10%. Que bom. Que bom. Então, acho que para o mercado de quadrinhos, ir via assessoria de imprensa, talvez só nos sites grandes. Sei lá, o Jovem Nerd, o Omelete e tal, mas assim... porque recebem realmente... Mas se o release for bem feito, do autor, tal, um textinho bem feito, tal, endereçado para as pessoas certas, eu acho que vai ter o mesmo efeito. Se o autor vai, tá aqui, eu estou lançando um material assim, assim, assado, tá aqui a capa, tal. É claro que vai ter... aí vai entrar no negócio da pauta do veículo. Os veículos mais famosos, talvez, isso aqui já não se encaixa para mim e não vou divulgar. Já bota no escanteio. No Universal, aqui eu divulgo qualquer quadrinho, porque acho que quadrinho tem que ter mercado para todo mundo. E eu quero vou divulgar quadrinho XYZ, desde que não seja um negócio ofensivo, né, para qualquer outra pessoa. Aí não vou fazer. Mas assim, acho importante que o autor tenha... Eu tive essa discussão um ano e pouco atrás com um quadrinista famoso, e que eu entrei de voadora nele. Porque ele falou, teve um evento aqui, a mídia especializada não foi. Eu falei, que custava os organizadores mandarem um release? Mas hoje em dia é só sair no Facebook. Não, burro. É o seguinte, no Facebook existe um negócio chamado algoritmo. O que vai aparecer na tua timeline é só o que você gosta. Se eu não gosto desse determinado nicho de quadrinho, não vai aparecer na minha timeline. Eu não sou obrigado a visitar a página de todos os meus amigos para ver. Então, assim, não custa nada você fazer... o cara lança o quadrinho e não quer ter o trabalho de divulgar o próprio quadrinho. Alguém tem que me descobrir, horas. É igual eu estou esperando o George Clooney me ligar para fazer florista no próximo filme dele, né? É óbvio. Eu estou esperando. Como assim o George Clooney não me ligou ainda? Não é possível que ele não viu o meu filme. Não, claro, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas eu estou mandando meu vídeo lá para... Brincadeira. Não, mas o lance é justamente esse, cara. Eu acho que... tem um amigo meu que falava o seguinte, a galinha bota ovo e cacareja. Tá na hora de todo mundo cacarejar. Lancei um quadrinho. Cara, eu lancei um quadrinho, velho.
Começa vendendo para tua mãe, para o teu primo, para o teu vizinho, não sei o quê, e vai. É o que você falou, vai convencendo as pessoas. Mostra, eu faço um quadrinho, vou usar um cara que publicou uma Graphic MSP comigo, o Eduardo Ferigato. Ele lançou um quadrinho chamado Opala 76. Vendeu bem na Comic Con e tal. Falei, Edu, você sabia que tem vários clubes de adoradores de Opala? Escreve pros caras, velho. Ó, vai ter uma convenção de adoradores de Opala. Posso botar uma mesinha lá? Você vai vender tudo. Tudo. Vai vender tudo. Pensa um pouco fora da caixa. Eu tenho um quadrinho de música. Beleza, vou num show de uma banda. Se dá um complementar com o caso, eu tenho o Matando Robô Gigante desde 2008, que é um podcast, site, etc., que a gente trabalha com esse meio, com esse nicho também. E no início, quando a gente não era ninguém e o podcast não era nada conhecido, e hoje está começando a conhecer, a gente começou fazendo exatamente isso, cara. A gente ia aos grandes fóruns de games específicos. Por exemplo, lançava um jogo lançava um programa falando sobre Prince of Persia. Aí a gente procurava os fóruns, quais eram os grupos que estavam falando sobre Prince of Persia. E aí a gente fazia uma postagem nesse grupo falando que tinha um podcast publicado sobre isso. Então, para cada episódio, a gente ia para grupos diferentes. E um belo dia o MRG explodiu e a galera fala até hoje que a gente veio do nada. Isso. Do nada, vírgula. Porque a gente cavou, só que ninguém está olhando o suor que você está pingando. As pessoas estão olhando a cerveja que você está bebendo. Né? Então, como a gente cavou e foi fazendo pela gente, daqui a pouco o nego já conhecia. E aí foi embora. Então é uma coisa que funcionou muito com o Matando Robô Gigante. E realmente é um case, acho que interessante, vale a pena colocar. Eu vou até usar como exemplo o meu chefe e meu amigo, o Maurício. Tem um documentário que está na National Geographic, que saiu há uns 3 meses, chama Vidas que Influenciaram a Sua Vida. E o primeiro número foi com o Maurício. Eu apareço porque eu conheço bastante da história dele, que eu escrevi um livro sobre o Maurício, né? Então, aí os caras falam, Maurício deu sorte. Velho, o cara ficou 6 meses com 3 filhos, sem poder pagar aluguel. O cara no começo de carreira viajava, ele pegava, eu conto essa história no meu livro. Ele tinha dinheiro para distribuir as tiras dele no entorno de 100 quilômetros ao redor de Mogi das Cruzes. Ele pegava um compasso, girava até as cidades que ele podia ir. Na época não tinha internet, as tiras não eram em papel, você tinha que levar uma peça de metal, que é um carimbo. Então você carregava caixas para a semana. Então hoje eu vou no jornal de Araraquara, Sorocaba, e na semana que vem eu pego daqui, rodo para cá. Ele era o entregador. Então, se o Maurício, que é o único cara que ficou rico fazendo quadrinho no Brasil, que devia abrir um livro de autoajuda de como ficar rico fazendo quadrinho, né? Fez. Então, é duro quando você ouve, não, deram sorte. Não deram sorte, trabalharam, velho. Então, acho que tem que trabalhar, tem que ter trabalho. E esse negócio de ficar esperando ser descoberto, esquece. Eu acho que realmente, assim, tem 2 grandes importâncias que você tem que ter com o quadrinho. A primeira é qual a história eu quero contar, e a segunda é para quem eu quero que chegue. É isso. E aí eu não estou falando necessariamente sobre comércio, mas se eu fiz um quadrinho da Ceilândia, se eu for vir pro plano e entregar só pro plano, tem alguma coisa errada, sacou? Porque eu estou contando a história da galera que tá lá, entendeu? Se eu faço um Jeremias Pele, quem eu quero atingir com isso? Qual a história de quem que eu quero prevalecer? Entendeu? Então, assim, é importante, aí, ao meu ver, tem realmente há um segundo passo, se preocupar com divulgação, com a... de imprensa, eu esqueci agora. Assessoria de imprensa, mas, assim como o Maurício traçou o raio dele, qual é o raio que você está criando para o seu quadrinho? Porque você está fazendo um quadrinho só para você, você pode terminar, engavetar, de vez em quando você lê. Agora, se você decidiu abrir a porta e levar isso para a rua, quem vai ler, qual vai ser o retorno e o que você vai fazer com isso? Essa é uma grande preocupação que eu estou tendo agora. Porque, eu não sei de onde, eu escutei recentemente, mas você nunca é maior do que a repercussão do seu trabalho nas pessoas. Então você tem que tentar ver o quanto isso é importante. Cada palavra que a gente faz, de alguma forma, também não pode ficar bitolado de falar assim, caralho, eu tenho que mudar a vida das pessoas, sabe? Mas
isso é 1 segundo da vida daquela pessoa que é precioso, que pode ser mudado. E se você não for realmente levar em algum lugar, não vai adiantar nada, entendeu? E várias verdades vão vir a partir do momento que você está no evento desse, quando você se desafia a ir para Minas Gerais, ir para uma Comic Con, descobrir que você não foi aprovado, o que eu tenho que fazer para o próximo, receber o feedback, entendeu? E até nisso a galera começa a se organizar. Então, eu não participei do Perifacon, mas, cara, isso é muito importante, entendeu? Porque tem muita gente dali que não vai conseguir, tipo, cruzar uma linha de trem para poder levar lá na frente, entendeu? Mas tem um material bom, entendeu? Então, assim, tem que ter uma quebra de coragem, você tem que, tipo, segurar o ar depois de todo aquele esforço que você já fez? Tem. Mas é a partir dali, a partir das pessoas que você começar a pensar e aonde vai e qual vai ser a repercussão disso, que você tem que gerar uma outra fase. Você tem que fazer uma outra coisa. Você tem que procurar o pessoal que está falando sobre Prince of Persia nas redes sociais. Porque se eu colocar minha banquinha aqui e esperar que as pessoas vão vir, elas estão preocupadas com as próprias vidas. Entendeu? Você tem que falar assim, ó, isso aqui pode estar, pelo menos, te agradando numa parte da sua vida. Então, acho que tem que colocar a boca no trombone. Edu, só para contextualizar, para que talvez nem todo mundo saiba, a Perifacon foi uma Comic Con, entre aspas, porque foi um evento pequeno, realizado num bairro de São Paulo chamado Capão Redondo, que é bem periferia da Zona Sul, e era basicamente para pessoas que não tinham condições de ir na Comic Con Experience, que é um evento muito caro. Eu lembro que quando surgiu o barulho do evento, eu entrei na página do Facebook e falei assim, eu vou ao evento. Vocês querem que eu palestre? O menino escreveu, eu não sabia quem era, né? Ele falou, Sidão, não é trote? Eu falei, não. Você vai vir aqui no Capão? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, mas não tem cachê. Eu falei, não é para ter cachê. Eu vou porque eu sei que as pessoas não dá para essas pessoas irem para um evento. Bom, para eu chegar lá, eu peguei o metrô até muito longe. De lá, falei, vou pegar um Uber aqui. Uber que é de outro bairro, não entra no bairro, só o local. No meio da comunidade, passando nas favelas e tal, aí tem uma como chama aquelas? É uma construção do governo lá, que é uma construção vertical de 4 andares. Cara, você precisa ver a alegria das pessoas. Quando chegou com a Denise da Graphic MSP, começou a chegar a galera, o Ivan Reis e tal. A galera surtou. E assim, um monte de gente querendo contar suas histórias em quadrinhos, um monte de gente produzindo suas próprias histórias que nem num evento como daqui não chegariam. E aí o evento deu tão certo, que eles possivelmente vão fazer a Perifacon excursionar pelas periferias de São Paulo, cara. Sair da Zona Sul para a Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste. Se isso acontecer, cara, é um marco. Realmente vai ser um marco para eles. E foi muito importante para as pessoas se inserirem mesmo. Se sentirem... Poxa, você quer ver a parte mais legal? Chegamos lá, tinha cosplay. Quais eram os cosplays que mais havia lá na Perifacon? Super Choque, Pantera Negra e Tempestade. Personagens negros. Porque foi o único evento de quadrinho que eu fui no Brasil que tinha mais negros do que brancos. E foi sensacional. E aí, aproveitando aqui juntando tudo que vocês falaram, né? E aí colocando a nossa experiência aqui como evento de quadrinhos. A ideia do evento Esquentamente, ele veio exatamente por uma das dificuldades que a gente tem em produzir quadrinhos, que está em relação total com você comunicar aquilo que você está fazendo, que é uma coisa que você faz por amor e que você tem todas as dificuldades de colocar dentro da sua realidade e tem todas as dificuldades em falar para as pessoas, né? A ideia do Esquentamente era, poxa, Brasília não tem um evento de quadrinhos que seja realmente voltado para quadrinhos e que dê preferência para mostrar o trabalho dos artistas, que seja uma reunião de muita gente querendo fazer a mesma coisa e querendo distribuir o material produzido da mesma forma e a gente conseguir juntos somar as forças e divulgar alguma coisa, né? Então,
quando eu e o Ângelo começamos a pensar assim, poxa, ele até faz uma brincadeira. Ele fala assim, a gente era aquele pessoal que queria jogar bola e não tinha onde jogar. E a gente foi lá e comprou uma bola, né? Então, é exatamente isso. Assim, se a gente não tem o nosso evento, quem vai fazer o evento? E aí a gente ficou naquela por muito tempo assim. Aí a gente falou, por que a gente não faz? Poxa, mas fazer um evento não é fácil. Não é nada fácil. A gente já é difícil fazer quadrinho. A gente ainda vai se meter a fazer eventos de quadrinhos? Aí a gente pensou, poxa, mas se a gente não fizer... Primeiro que as nossas próprias dificuldades para fazer quadrinhos dificilmente vão ser vencidas, né? E aí depois como é que a gente vai mostrar isso? E a galera que está fazendo também tem dificuldade para mostrar. E que não tem aqui onde mostrar. A gente não conhecia praticamente ninguém que fazia quadrinhos aqui em Brasília, né? E aí, colocando no meio da história, o lançamento que eu estou fazendo aqui hoje, o R-Boy, eu levei 8 anos para fazer. Por causa das dificuldades. Eu lancei quase 30 edições de outros trabalhos durante esse tempo. Mas o R-Boy mesmo só saiu agora. E é um personagem que eu tenho há 27 anos. Então, o tamanho das dificuldades e as coisas que a gente vai passando para fazer é que vão fazendo com que a gente às vezes leve mais tempo do que deveria ou que a gente não consiga ter um lugar para mostrar. E eu falei, poxa, eu tenho que terminar esse negócio aqui, eu tenho que terminar esse trabalho, eu tenho que mostrar. Se eu tenho dificuldade para fazer o trabalho, imagine para ir para outro estado, num evento em outro estado para mostrar. Então, peraí, vamos fazer o nosso evento aqui. E aí a gente enfrentou a primeira dificuldade, fez o primeiro evento, e aí a gente começou a conhecer as pessoas que estão relacionadas a nós, que são outros artistas, que são o Didi, por exemplo, que tem um veículo que está relacionado a nós o tempo inteiro e está falando da gente o tempo inteiro de alguma forma. Conhecer o Sidão, que é um cara super experiente do mercado e que toda vez que a gente se encontra, ele traz mais conhecimento para a gente e ele ajuda a gente a dar mais destaque para o trabalho que a gente está fazendo, né? E a gente foi ali montando as pecinhas do Lego, né? Bota uma pecinha aqui, bota outra ali. Cada tijolinho que a gente vai colocando, a gente vai passando por uma dificuldade. São tijolinhos dos degraus, porque a gente tem as dificuldades que a gente compara com degraus, né? A gente vai subindo cada degrau. Pois é, no nosso caso, principalmente em várias áreas, mas acho que no caso que está relacionado a quadrinhos, a gente não só vai subindo os degraus. A gente tem que construir o degrau primeiro, aí a gente sobe, a gente constrói outro degrau, sobe e assim vai. E é um trabalho de formiguinha, mas é bom quando a gente chega aqui nesse momento, né? Eu estava até ontem extremamente ansioso para poder chegar aqui nesse momento e ver todo mundo aqui, ver vocês todos sentados aí, e ver todas aquelas mesas lá fora, e ver essa quantidade de lançamentos maravilhosos aqui nessa mesa. Essa mesa aqui, ela representa um monte de gente vencendo um monte de dificuldades. Um monte de gente que lutou pra caramba, passou por cima de um monte de coisas para encher essa mesa de lançamentos aqui. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito suor, muito trabalho, muita noite sem dormir, né? Porque às vezes as pessoas têm um trabalho de dia e ele tem que passar a noite trabalhando, e porque ele tem que entregar o quadrinho. Vou levar o meu quadrinho para o esquentamento, eu tenho que terminar e eu não posso fazer de dia, eu vou fazer de noite. Né? Então tem muito trabalho dentro dessa mesa. Eu não sei como essa mesinha desse tamanho está aguentando. Muita dinheiro que a pessoa guardou durante muito tempo. Muito dinheiro guardado, muita dificuldade para falar daquilo. Gente que sabia que ia trazer o seu quadrinho aqui para o evento, ia chegar lá na mesa e ele está lá e às vezes ele não dá conta de falar direito, porque ainda é muito tímido, ainda é muito inseguro, né? E vai vender o próprio trabalho e às vezes está lá, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? Então, são as dificuldades que vão nos movendo também, né? O amor que o Sidão falou, ele vai sendo alimentado pelas dificuldades também. E às vezes dá vontade de parar, de desistir. Quando faz um catarse e você não consegue completar. Quantos quadrinistas eu já vi, meus amigos pessoais e de internet, que fizeram uma campanha e aí a campanha não bateu às vezes nem metade. E aí a pessoa fala assim, eu nunca mais vou fazer isso não, que droga. E aí a gente que tá lá junto, né, tá vendo a galera fazendo, trabalhando, a gente tem que falar, não, cara, não desiste não, isso aí foi só agora. Aliás, eu vi vários que aconteceram isso e que você mandou para algum lugar para divulgar? Não.
Aí a eu pessoa às coloquei vezes no fala, Catarse, você está esperando, colocou no Catarse é igual colocar na mesa. e às vezes eles Só que, falam, mas eu ia mandar se o cara pra não onde? visitar o Catarse, não vai visitar. Ou você avisa que está no Catarse. Eu falei, aí teve um cara que eu vejo a página do Catarse, sei lá, a cada 15, 20 dias. Eu vou lá olhar para ver novidades, que eu apoio muito quadrinho independente. Aí tem um lá que eu falei, cara, faltava 2 dias, 0 apoio. Eu falei, mas nem a tua mãe, velho? Nem a mãe ele avisou pra mãe? Nem a mãe ele avisou pra apoiar? Aí não dá, né? Pois é, então assim, tem todas essas dificuldades, né? Inclusive o cara se divulgar, né? E tem gente que às vezes não faz isso porque, por incrível que pareça, às vezes a pessoa fala assim, é mesmo, né? Eu podia ter mandado, mas pra quem eu vou mandar? Manda alguma coisa lá pro MRG. Não, mas MRG é grande, não vai ver. Será? Ou, não, então manda para outro. Não, mas não sei. E Daniel, só um complemento. E na maioria das vezes não vai ver mesmo. O Sidão chegou a comentar isso. E nas vendas, quando você trabalha um pouco com vendas, tem um lance chamado pipeline de vendas, que é a quantidade de coisas que você bota para fora para a quantidade de coisas que vira. É uma matemática pura. Você vai calcular e falar, beleza, eu tenho que divulgar para 1000 pessoas para vender 10. Essa é a matemática. Então, beleza, se eu preciso vender 100, cara, rebola aí, né? Realmente não tem o que fazer. Não tem. E aí a pessoa ela tem que ser quadrinista, ela tem que ser administrador, ela tem que ser, tem que fazer a contabilidade do negócio, tem que fazer tudo, né? Nem sempre as pessoas sabem fazer tudo. Aí tem os coletivos, os caras se reúnem para poder fazer juntos. Ou então tem a comunidade dos artistas, a gente se ajuda, né? E um vai tentando ajudar o outro a vencer os problemas e construir realmente alguma coisa, né? E produzir realmente alguma coisa, e tá todo mundo aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem expor mais alguma coisa? Porque a gente vai falando e as coisas vão surgindo. Só para complementar o que você falou, tem uma observação que é muito fácil de chegar, que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então, mesmo que você seja um artista solo fazendo o seu trabalho, não vai ser sozinho que você vai chegar longe. É necessário você estar em evento, é necessário você estar trocando ideia, conversando com a galera, pegando feedback diferente, porque sozinho você só vai continuar no quarto, entendeu? Eu não sei quantas vezes eu já estava preocupado, falei assim, meu Deus, eu gastei 8 meses da minha vida fazendo esse quadrinho e não foi pra frente. Aí chega aqui, a gente começa a trocar ideia um com o outro, e não é só a minha dificuldade, e principalmente não é meu trabalho que tá ruim, entendeu? É uma realidade, as coisas vão caminhando devagarzinho, e é por isso que você tem que estar, trocando ideia com todo mundo, entendeu? É uma renovação, é um ar que você pega aqui, que, cara, sozinho você não aguenta. Sozinho não vai dar, então tem que compartilhar. Uma coisa muito importante que eu percebo assim das pessoas, tem muita gente que tem vergonha de mostrar o seu trabalho, sabe? Vergonha, assim, eu não sei do que, mas assim, eu já me deparei com muitas pessoas assim, jovens ou não, que sentem, sei lá, vergonha de apresentar o seu trabalho, das pessoas verem o seu trabalho, de falar sobre o seu trabalho, sabe? Eu já tive muita vergonha na minha vida, já. Quando eu era criança, então, nossa, eu nem respirava na sala de aula direito, que dirá, entendeu? Apresentar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim. Mas a escola para mim foi essencial para esse treino, até, para me perder aquele medo de falar sobre alguma coisa, entendeu? E principalmente sobre alguma coisa que eu fiz. Porque quando a gente faz um trabalho, né, você fica talvez assim ansioso, e o medo é das pessoas rejeitarem. Então, esse medo ele atrapalha demais o primeiro passo da pessoa. Então, eu acho que talvez a dica ou o que eu quero dizer assim para as pessoas que talvez tenha um trabalho e ainda não mostrou, ou ainda, né, não sei. Mas assim, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, entendeu? Realmente, tem que botar a cara a tapa, né? E atitude, porque como o Daniel mesmo falou, ninguém vai fazer um evento, né,
que eu estou pensando aqui em fazer. Quem está pensando sou eu. Então, se eu não fizer, não adianta eu ficar querendo uma coisa e querendo que outra pessoa realize por mim. Entendeu? Atitude é uma coisa que a gente tem que ter. Seja em qual projeto for, né? Qual área for. Né? E quadrinhos está entre elas. Mais uma vez, só para complementar, eu acho que é razoável e compreensível que pessoas tenham vergonha. Quando você decide produzir alguma coisa, você está tirando alguma coisa de você e colocando para os outros ver. É uma exposição que você faz. E é plausível que você tenha medo que as pessoas te julguem ou então te até maltrate mesmo. Mas o que eu acredito que seja mais importante é que se veio à tona, se você decidiu gastar 8 meses da sua vida, 6 meses, uma noite para aquilo sair, aquilo era importante o suficiente para você tirar de dentro de você e você colocar para fora. Então, pode ser que nem todo mundo goste, mas a verdade que você está tirando e que é importante, vai ser importante para alguém. E ela precisa repercutir. Se ela não chegar em outras pessoas, se ela bater na sua vergonha, você diminui, de certa forma, até a própria importância daquilo para você. E de quanto aquilo pode ser importante para os outros. Então, é uma barreira? É. Mas foca nessa importância que te levou a trazer para fora. Porque é isso aí que realmente eu acredito que seja relevante para ir à batalha mesmo. Eu só ia terminar falando que são quase 30 anos trabalhando com quadrinhos e tem uma coisa que eu aprendi que vem em escalas. Você, a Verônica, eu, o Didi, o Daniel, o Maurício, cada um na sua escala, certamente a gente já teve algum retorno de uma pessoa que um trabalho nosso tocou a pessoa de uma maneira que você não esperava. Falava assim, a pessoa te escreve e fala, aí você fica, sério, velho, que isso aconteceu? É muito louco ainda. Para mim, um monte de gente que fala assim, eu fui fazer jornalismo por tua causa. Oi? Porque você é o cara que escreveu, faz jornalismo falando sobre quadrinhos. Eu falei, mas eu não fiquei rico. Eu não fiquei rico. Não, mas porque eu faço quadrinho por causa do Maurício. Eu li uma HQ da Verônica e senti, eu faço podcast por causa do Diogo. Então tem muito isso, cara. Quando você faz o trabalho com dedicação, com paixão, com amor e tal, quem está do outro lado, em algum momento vai sacar, alguém vai sacar. E esse retorno, pode ser podem ser 10, podem ser 100 mil, mas a tendência é isso crescer em progressão geométrica, e aí o resto a gente vai contar nessa história. Foi legal. Isso que você falou foi me lembrando de situações desse tipo, né? E você já deve ter passado por muito mais dessas situações que eu. Mas uma eu me lembro bem, era até para ele estar com mesa aqui, mas não está hoje, ele acabou tendo um problema e teve que desistir da mesa dele, mas é o João. O João que teve com vocês lá na Bienal esses dias. O João um dia passou num evento e eu não lembro qual evento foi, eu sei que eu estava nesse evento. O João chegou para mim e falou, poxa, eu desenho, mas eu tenho vontade de fazer quadrinho, mas eu não sei, não sei exatamente o que fazer. E aí eu falei para ele assim, cara, você desenha muito bem. Ele me mostrou, né, alguns desenhos. E o que você tem que fazer é fazer. Você não pode ficar pensando se você vai ou não. Vai lá e produz alguma coisa. A partir do momento que você produz, você mostra. E aí, nessa de produzir, mostrar, você vai conseguindo fazer as coisas vão acontecendo. O que você não pode é ficar nessa indecisão que você tá, de faz ou não faz, e não fazer nada. Então, e ele estava querendo saber a minha opinião sobre isso, né? E eu falei, então a minha opinião definitiva sobre isso vai lá, mete a cara para fazer alguma coisa. O seu trabalho é bom, não deixe de fazer. 1 ano e pouco depois, 2 anos depois, a gente conversou ali por, no máximo, 10 minutos. O João me aparece, não me lembro de novo aonde, mas de novo em algum evento. E ele falou, você lembra de mim? Eu falei o que eu falo para todo mundo, né? Do seu nome eu não vou lembrar nunca, mas do seu rosto eu vou lembrar para sempre. Eu lembro, sim. Aí ele, cara, um dia você
eu parei na sua frente no evento e você falou pra mim tal e tal e tal coisa, e por causa disso, por causa do que você falou naquele dia, hoje eu tô com um negócio aqui e eu tô começando a vender numa mesa de quadrinhos. E eu quero te agradecer por causa arrepia. Eu quero te agradecer por causa daquilo que você falou pra mim aquele dia, porque foi por causa do que você falou que eu comecei a produzir. Eu falei, cara, eu posso ir embora. Posso ir embora pra casa que tá dando certo, né? E isso é demais, demais. Depois de quase chorar aqui, aproveitando que todo mundo já falou, eu quero saber se vocês têm algo para falar, se vocês querem perguntar alguma coisa, é hora de vocês aproveitarem à vontade. Então, levante a mão, não precisam se estapear, eu tenho espaço para todo mundo, tá? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é hora de perguntar, eu vou levar o microfone aí, beleza? Olá a todos, meu nome é Lucas e primeiro gostaria de agradecer, né, a todos os produtores por esse evento, né, pela oportunidade também da gente estar tendo essa experiência aqui em Brasília, né, eu lembro que em 2014, né, quando eu fui na primeira Comic Con, todos os meus amigos ficaram, poxa, tu vai lá para São Paulo, mas ninguém vai contigo, tu vai sozinho, ganhava uma bolsa mínima lá, estava estudando na UNB ainda. E aí fui sozinho, foi uma experiência muito legal. Foi lá que conheci o Sidney, pude conhecer alguns quadrinistas, né, internacionais, até que eu admirava há muito tempo. E parabéns pelo evento que vocês estão produzindo aqui. Eu tenho uma dúvida, né, porque a gente está vendo aí a questão da crise editorial, da crise nas gráficas também, né? Algumas gráficas estão fechando, a gente está vendo pipocando isso em alguns canais, né? A gente não sabe como isso afetou, por exemplo, o caso da Panini, que é a maior, né, das editoras aqui, mas sabemos que no caso lá da R.R. Donnelley, né, que era a gráfica que a Panini rodava alguns materiais, teve alguns problemas, e estamos vendo até algumas editoras recentes, né, como a Pipoca e Nanquim, a JBC, tendo alguns problemas com relação a isso, o preço do papel aumentando muito. Eu queria saber como que isso está afetando, né, apesar da gente estar nessa onda aí, né, dos quadrinhos estarem se popularizando e tudo mais, como que está afetando a produção independente de quadrinhos, né? Se está dificultando ou se está sendo mais uma barreira que fortalece, né, essa busca para conseguir fazer esses quadrinhos independentes saírem. Ninguém quer responder, essa é boa, né? É o seguinte, os quadrinistas independentes geralmente não rodam nessas gráficas muito grandes, né? Eles, até como a tiragem é pequena, eles precisam de gráficas que trabalham em menor escala, o que acaba deixando o preço mais do tamanho do bolso deles. Quanto à crise do mercado editorial e de gráfica e distribuição, está o caos. O caos. Porque a Saraiva e a Cultura, esse ano pediram recuperação judicial. São as duas maiores redes do Brasil, só que simplesmente deixaram um monte de papagaios para as editoras, e são coisas na casa de 1 milhão para cima, de milhões para as editoras. A editora já vendeu e não recebe. E aí, obviamente, isso impacta num monte de coisa. O preço lá na frente dos outros próximos títulos vai aumentar. Mas e como é que voltou a chegar quadrinho na Saraiva e na Cultura da Panini? Porque agora, por elas estarem em recuperação judicial, elas têm que pagar à vista. Toma. Antes não, deixa aqui, consignado, o que vendeu, eu pago. O que vendeu não foi pago. E as propostas são indecentes. Indecentes as propostas de acerto. Eu te pago 70% da dívida em 12 anos. Tá bom? O que já é teu. Então, como é que isso vai impactar no mercado independente? No mercado independente, o que pode acontecer é o seguinte. As gráficas tem muita gráfica fechando. Isso é um problemaço. E se muita gráfica fechar, a tendência é que as menores também vão fechando e fica com menos espaço para quem faz quadrinho independente achar um lugar para rodar 500 exemplares, 1000 exemplares. Aí o impacto pode ser sentido mais daqui a algum tempo. Mas
Eu sou sempre um eterno otimista, mas nós estamos vivendo dias bem difíceis. Eu não sei como é que vai ser para a gente superar isso, não. Especialmente para quem produz conteúdo. Primeiro, pedir desculpa se eu acabei cortando. Mas bem, além dessa visão que eu acho que atinge, de certa forma, o Brasil todo, né? Aqui em Brasília, eu tenho observado uma coisa que foi um impacto muito grande também, que foi o corte do FAQ. Então, assim, grande parte... Não vou entrar nem na parte, sei lá, de política, nem nada do tipo. Mas o FAQ era uma esperança realmente para muita gente publicar coisas aqui. Então, primeiramente, não é um trabalho que, sei lá, você necessariamente ganhou no concurso. Você realmente tem que mostrar um projeto, você realmente tem que mostrar que você pode fazer, você tem que se dedicar para aquilo fazer e tudo mais. Nos últimos 7 meses, não só foi reduzido o FAQ, né? Então, consequentemente, quem queria tentar fazer alguma coisa não vai ter tanto esse espaço. E quem já tinha ganhado FAQ, vários foram cancelados. Então, assim, já tem essa preocupação muito grande da crise editorial que a gente tem. E, consequentemente, parte do apoio que a gente tinha aqui, também a gente já não pode mais contar tanto. Então, se já estava puxado tanto para poder pagar custo de gráfica, para poder participar de evento, de fazer evento, isso hoje, pelo que eu converso com os amigos aqui, talvez até uma preocupação maior. Porque a gente estava tentando chegar nesse nível de começar a trocar uma ideia com o que vai ser distribuído. E a gente já sentiu uma certa machadada, um caminho fechado ali. Então, obviamente, a gente sempre está procurando caminhos novos. Se não fosse por amor e se não fosse para arranjar outros caminhos, a gente já tinha saído, entendeu? Mas vou dizer que é suave, que é tranquilo, ainda não é, não. A gente tem que procurar outros caminhos, outros métodos e readequar o jogo. Então, vou declarar encerrada aqui essa sessão, meritíssimo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigado a vocês que estão aqui no palco. Palmas para os nossos convidados maravilhosos.